pânico, ele faz parte do transtorno de ansiedade. Ele é como se fosse o nível de ansiedade mais alta que seja possível. São os 13 sintomas que a pessoa com transtorno do pânico pode ter. Vou citar aí os mais importantes. Mas a pessoa pode ter entre 3 e 5 para fechar o diagnóstico. Então, um dos mais recorrentes é as famosas palpitações ou taquicardia, né, que é aquela aceleração do coração. Outro envolve a sudorese. Então, como tem uma descarga de noradrenalina e adrenalina, há realmente uma aceleração cardíaca, por isso tem essa taquicardia e, consequentemente, existe aí esse suar, essa sudorese, né? Só que a pessoa não está fazendo nenhuma atividade física, a pessoa não está mexendo com o organismo para poder estar ocasionando essa sudorese. Por isso que a pessoa, inclusive, fica bastante preocupada, porque não tem motivo específico para ela estar sentindo esses sintomas. Outra característica são tremedeiras. A pessoa começa a tremer, há contrações musculares, a pessoa não entende o que está acontecendo com o seu próprio corpo, vai dando uma sensação aí de perda de controle, que também é um dos sintomas do transtorno de ansiedade, uma sensação de que está enlouquecendo, né? Que vem a desrealização, a despersonalização. A pessoa, por mais que não tenha nenhum motivo aparente, ela vai perdendo o controle do corpo e isso vai afetando a maneira com que ela vai percebendo. Então, a sensação é de morte, que é um dos sintomas também. A sensação do transtorno do pânico é uma sensação de medo iminente da morte. Então, tem pessoas que saem correndo quando tem esse tipo de sintoma e tem algumas pessoas que paralisam, né, dependendo da pessoa. Outro sintoma que chama muita atenção são as vertigens. Então, a pessoa acaba ficando meio tonta, a pessoa vai ficando meio enjoada também, que vem aí os enjoos. Isso está ligado por conta dessas contrações. A pessoa, se ela comeu, ela acaba ficando muito enjoada. Como há aí uma contração também no intestino, se a pessoa comeu faz pouco tempo, ela pode ter cólicas, então vai sentindo uma dor aí. Isso a gente vai encontrando no sintoma do pânico, tanto que tem algumas pessoas que param de comer. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela começa a deixar de comer porque ela começa a associar com o pânico. Porque outro sintoma, além de a perda de apetite, porque vai trazendo esse enjoo, uma sensação de asfixia, vai prendendo a garganta, parece que tem um bolo na garganta, a pessoa não consegue, de repente, engolir. Às vezes não consegue nem falar para poder explicar o que está acontecendo. Né? Esses são sintomas aí bastante importantes, porque aí às vezes parece um transtorno alimentar, mas na verdade é um dos sintomas físicos do transtorno de pânico. Tem muita dor no peito, essa é um dos sintomas que a gente vai percebendo também. A pessoa tem dificuldade para respirar, então a respiração fica curta, e isso pode acontecer a qualquer momento. Né? É muito difícil a pessoa entender o que está desencadeando isso inicialmente. Né? Então, ela está em determinado espaço, de repente ela começa a apresentar esses sintomas e sem nenhuma causa aparente. Então, a pessoa começa a entrar num desespero muito grande. E isso faz, inclusive, que a vida dela fique afetada. Porque como ela não sabe prever quando é que esse tipo de coisa vai acontecer, o medo de sair de casa fica muito grande. Então, às vezes fala aí de uma dificuldade de sair de casa, acha que pode estar relacionada aí a uma fobia social, mas às vezes isso só está ligada com o medo de ter uma crise no meio das pessoas. E essa crise, ela tem um tempo definido, passa, mas até passar a pessoa acaba sentindo como se aquilo fosse eterno. Né? O desespero é muito grande, o medo é muito grande, então acaba paralisando, impossibilitando as pessoas. Ele interfere diretamente no trabalho, nas relações familiares, é realmente uma situação de muito sofrimento. Uma pessoa pode ter só o ataque de pânico, que significa que ela vai ter algumas situações com esses sintomas, mas quando esses sintomas eles são recorrentes, quando acontece pelo menos há uns 6 meses,
a gente já pode começar a entender que virou um transtorno. Então, tem muitas pessoas que perguntam qual a diferença de um ataque para um transtorno, né? A diferença é que o ataque são eventos que a pessoa vai tendo algum dos sintomas que eu citei, mas que isso passa, né? É um período, isso não permanece, e o transtorno é quando isso é recorrente. Então, aí vai configurando uma doença. Ele precisa de tratamento. O ideal é procurar um psiquiatra sempre, não só para poder fechar o diagnóstico, mas para entrar com a medicação, para poder ajudar a controlar esses sintomas, porque de fato são debilitantes. A psicoterapia vai ajudar a pessoa a conseguir lidar com a sua própria vida dentro de uma patologia como essa. As pessoas sentem às vezes muita raiva, ela tem dificuldade de entender por que com ela, por que aconteceu comigo, né? Muitas vezes até questiona a própria competência, né, ou capacidade, começa a achar que tem algum problema ali específico consigo mesmo, e aí a gente vai tentando explicar que não, é um transtorno, né? E todo transtorno ele é biopsicossocial, então tem que ter características biológicas, muitas vezes predisposições, tem que ter questões emocionais, cada pessoa tem um temperamento, às vezes a pessoa é mais vulnerável ou mais sensível a situações que envolvem mesmo medo, e existem questões sociais. Tudo isso tem que estar ligado para estar desenvolvendo um transtorno. Existem várias linhas da psicologia que vai ajudando. A cognitiva comportamental é uma que vai mostrando maior pesquisa, então ela é considerada uma das mais eficientes. Ela ajuda a trabalhar tanto com a questão cognitiva para poder entender a raiz desse medo, entender de repente o que desencadeia, os gatilhos para poder ter esse controle. Também ajuda, por exemplo, a questão da respiração. Acho que é muito importante trabalhar com a pessoa que tem esse transtorno, a questão da respiração, para poder ajudar a regular quando está nesse momento aí de sofrimento, entender que isso vai passar. Existem várias atividades, por exemplo, com relaxamento, né, para poder ajudar a pessoa a ficar mais relaxada, para poder diminuir algum desses sintomas. Tem alguns profissionais que têm entrado com algumas medicações específicas para poder controlar esse ataque cardíaco. Às vezes não é um remédio psiquiátrico, mas ajuda a controlar aí essa taquicardia. E aí fica mais fácil para a pessoa conseguir lidar com essas situações, né? E como esses sintomas eles aparecem de uma maneira muito intensa, tomam a pessoa, às vezes ela acredita mesmo, né, que vai morrer, ou acredita nesse medo intenso que vai colocando a pessoa em risco. Então, o trabalho envolve uma série de questões aí, de preferência com uma equipe multidisciplinar, porque ele é realmente paralisante, afeta a vida de uma maneira que a pessoa começa a não acreditar que é possível resgatar sua qualidade de vida. Ela acaba relacionando situações onde ela percebe que vai ter pânico. Então, por exemplo, se ela vai sair de casa, antes de chegar na rua, ela já começa a apresentar sintomas pelo medo de ter a crise em si. Então, isso vai ampliando situações onde a pessoa pode ter uma crise de pânico. Então, o ideal é tentar fazer uma identificação desses gatilhos e poder interromper esse ciclo para que ele não se retroalimente. Senão vai ampliando as situações gatilho para que a pessoa tenha essas crises de pânico, dificultando ainda mais o tratamento.